E aí, pessoal da Loteca, Loteca 1077 acumulada na 1076. Dos 13 jogos eu errei 3, acertei 7, né? O CRB me derrubou mais uma vez. Mas vamos lá, vamos para 1077 sem enrolação, tá bom? Jogo 1, Sport e Criciúma. O Sport é vice-líder, 13 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Em casa são 10 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, muito forte em casa o Sport. Tem o melhor ataque da Série B. Só em um jogo não fez gol em casa, média de 2 gols por jogo em casa, hein? Pega o Criciúma, também forte, candidato a subir para a Série A, 4 colocado, 13 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Fora de casa é um time médio, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, mas perdeu os últimos 3 jogos que foi fora. No primeiro turno fez 1-0 no Sport em Criciúma. Um detalhezinho aqui, tá? Na maioria dos jogos, quem venceu em casa, empatou ou perdeu. Muito raramente alguém está ganhando em casa e está ganhando fora, tá? O Sport, mesmo assim, nessa estatística aqui que eu fiz, o Sport é favorito. Eu acho aqui que um duplo aqui, vou de duplo, por ser um jogo de sábado, jogo 1 ao jogo 8 é sábado. Eu vou garantir aqui um pontinho aqui entre os 14 aqui, Sport e empate, duplo fixo nos 16 cartões. Jogo 2, eliminatórias da Euro. Romênia e Israel. Cara, eu não sei nada de Romênia e Israel, tá? Tentei ver uns lances aqui. A Romênia é a segunda do grupo I, 2 vitórias, 2 empates. Em casa só fez um jogo e ganhou o jogo. Pega o Israel, terceiro grupo do grupo I, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Fora de casa foi 1 vitória e 1 derrota, tá? Tudo leva a crer aqui que a Romênia é um pouquinho mais favorita por estar jogando em casa, tá? Eu vou de Romênia e empate, um duplo aqui desdobrado, tá bom? Mas aqui pode ser um joguinho para triplo, tá? Jogo 3, Kosovo e Suíça. Kosovo é o quinto do grupo I, 3 empates e 1 derrota. Em casa são 2 jogos e 2 empates. Pega a Suíça, primeira do grupo I, 3 vitórias, 1 empate. Fora de casa fez 2 jogos, 2 vitórias. A Suíça, cada ano que passa, vem crescendo, tá? Eu vou seco na Suíça aqui, acreditando aqui que o máximo pode dar um empatezinho aqui. Não acredito na coluna 1 no jogo 3 não, tá? Jogo 4, Ponte Preta e Sampaio Corrêa. A Ponte Preta é a 14ª colocada, 7 vitórias, 10 empates, 9 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Tem o pior ataque da série, 5 jogos sem perder em casa. Em 4 jogos não fez gol e em 8 não levou gol. Então é um bom motivo, hein? Pega o Sampaio Corrêa, 17º colocado, 5 vitórias, 12 empates, 9 derrotas. Como visitante são 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Tem um outro fraco ataque, o Sampaio Corrêa, em 8 jogos fora não fez gol. E dos outros 4 só fez 1 gol. Quer dizer, não se espera ser mais de 1 gol do Sampaio Corrêa nesse jogo. No primeiro turno empataram em 0-0, é a previsão do jogo de volta, né? E de novo aqui, as maioria dos times que empataram fora de casa, depois empataram ou venceram. Dificilmente aqui seria uma zebra o Sampaio Corrêa, tá? Eu vou desdobrar aqui também, achando que a Ponte é favorita em casa, mas não descarta aqui um empatezinho não, hein? Jogo 5, Amazonas e Paysandu, é a segunda fase da Série C, tá? São 4 times, o primeiro colocado faz a final, o segundo colocado se classifica para a Série B. O Amazonas, no total, até agora fez 20 jogos, 9 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Jogando em casa foram 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, já computando a primeira rodada, tá? Ficou em terceiro na primeira fase. Pega o Paysandu, no total fez 20 jogos, 8 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora de Belém, só ganhou 1 jogo, só 1 vitória, são 3 empates e 5 derrotas. Nessa fase empatou em casa no primeiro jogo, foi o 7º colocado no geral. Na primeira fase
em Manaus foi Amazonas 1, Paysandu 2. Foi a única derrota do Amazonas em casa. Então acho que aqui o Amazonas deve estar engasgado com isso aqui, tá? É jogo para triplo, não dá para descartar um triplo aqui, mas eu vou de Amazonas seco, tá bom? Jogo 6, Brusque e São Bernardo, também terceira fase da C. O Brusque no total, já computando já as duas fases, tem 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em casa são 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Na primeira fase foi o quarto colocado. E nessa fase agora começou vencendo fora de casa. Venceu o São José, né? Por 1-0. O Brusque pega o São Bernardo, foi o oitavo colocado. No total das duas fases, são 8 vitórias, 8 empates, 4 derrotas. Fora de São Paulo, são 2 vitórias, 5 empates, 3 derrotas. Começou essa fase aqui agora vencendo em casa. Na primeira fase, Brusque e São Bernardo, o jogo foi em Brusque, foi 0-0. Acho aqui o Brusque um pouquinho mais favorito por estar em casa, tá? Mas também não dá para descartar o São Bernardo não, hein? Eu vou de Brusque e empate, achando que o empate é o mais provável aqui. Jogo 7, Macedônia e Itália. Ó, outro joguinho da Euro aqui também, não acompanhei, tá? Macedônia é o quarto do grupo C, 1 vitória, 2 derrotas. Jogando em casa, teve um jogo só e foi uma vitória contra a Malta. A Itália é a terceira do grupo C, 1 vitória e 1 derrota. Como visitante, fez só um jogo e foi uma vitória também contra a Malta. Tá, essa Euro aqui estava um tempinho parado já, né? Então, difícil aqui palpitar, mas eu vou pelo histórico da Itália, eu vou seco, né? Não tem como ser diferente aqui. Talvez o empatezinho aqui já seja uma baita de uma zebra. Jogo 8, Mirassol e Botafogo de São Paulo. Mirassol é o 11º colocado, 10 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Jogando em casa são 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Cada vez mais longe da Série A, está começando a se afastar da Série A. Está a 6 jogos sem vencer. Pega o Botafogo de São Paulo, 12º colocado, 9 vitórias, 8 empates, 9 derrotas. Jogando fora, são 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em 6 jogos fora, não fez gol. No primeiro turno foi Botafogo 1, Mirassol 0. Na Série B, a maioria dos times que venceram em casa depois empataram ou perderam, tá? Foi raros os jogos que alguém venceu em casa e depois ganhou fora de casa. Por esse motivo aqui eu vou indo de Mirassol e empate, não descartando aqui uma pequena surpresa a vitória do Botafogo de São Paulo. Jogo 9, voltamos para Euro. Finlândia e Dinamarca. A Finlândia é a primeira do grupo H, 3 vitórias, 1 derrota. Jogando em casa fez 2 jogos e venceu os 2. A derrota da Finlândia foi em março, na primeira rodada, para a Dinamarca por 3-1 fora de casa, hein? Agora a Dinamarca é a terceira do grupo H, 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora tem 1 empate e 1 derrota. E essa derrota foi para o Cazaquistão por 3-2. A única jogo que a Dinamarca perdeu fora foi para o Cazaquistão. E a derrota da Finlândia também foi fora, foi para a Dinamarca. Eu acho que vai ser um baita jogão, um jogo para triplo mesmo, tá? Mas eu vou aqui pela Finlândia, eu vou aqui acreditar mais um pouquinho mais na Finlândia pela derrota da Dinamarca para o Cazaquistão fora de casa. Então aqui eu estou indo de empate e Finlândia, achando que o empate aqui seja o mais provável, tá? Jogo 10, Euro também, Irlanda e Holanda. A Irlanda é a terceira do grupo B, 1 vitória e 2 derrotas. Jogando em casa tem 1 vitória e 1 derrota. Essa derrota aqui foi para a França por 1-0, tá? Fora de casa. Pega a Holanda, quarta do grupo B, 1 vitória e 1 derrota. Fora foi só um jogo e foi 1 derrota. Essa derrota também foi para a França por 4-0. Os dois times perderam para a França. A Irlanda perdeu por 1, a Holanda perdeu por 4. Aqui é difícil também, outro joguinho para triplo, tá?
Eu vou ficar pelo fator casa aqui da Irlanda, tá? Também tô indo de duplo desdobrado aqui, coluna 1 e coluna do meio, não descartando ali o pontinho vermelho, a vitória da Holanda, tá? Jogo 11, Atlético Goianiense e Juventude. O Atlético Goianiense é o 8º colocado da Série B, 10 vitórias, 11 empates, 5 derrotas. Em Goiânia são 6 vitórias, 6 empates, 1 derrota. É um dos melhores ataques, mas também é uma das piores defesas. Fez 36 gols e levou 34 gols. Jogando em casa tem uma média de 2 gols feitos, tá? Pega o Juventude, 5º colocado, 13 vitórias, 5 empates, 8 derrotas. Jogando fora são 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Nos últimos 4 jogos fora não levou gol o Juventude e venceu os 3 últimos. No primeiro turno foi Juventude 3, Atlético Goianiense 4. Olha, tive olhando aqui alguns históricos, não vi ninguém conseguir vencer 4 jogos fora de casa seguido, tá bom? E como eu falei antes, a maioria dos times que vencem em casa depois empatam ou perdem. Os dois ainda com chance na Série A. Não seria uma zebra aqui do Juventude, tá? Ganhar. Seria uma surpresa. Cadê ali? E também não seria uma surpresa ali também, um empatezinho. Mas eu vou de Atlético Goianiense. Pelo último jogo que eu vi do Atlético Goianiense, eles vão muito para ataque. Jogam aberto. Tá? Eu vou de Atlético Goianiense seco. Jogo 12, Operário e São José. O Operário foi líder na primeira fase, tá? Voltando aqui para a Série C, foi o líder na primeira fase. Total das duas fases tem 20 jogos, 10 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Jogando em casa são 7 vitórias, 3 empates. Ainda não perdeu em casa o Operário e começou a segunda fase perdendo fora. Normal, né? São José foi o 5º colocado na primeira fase. No total das duas fases são 20 jogos, 8 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Jogando fora de casa são 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Começou perdendo em casa por 1-0 para o Brusque. Na primeira fase foi Operário 1, São José 1. Só que agora, meu amigo, agora só fica 2 dos 4. Tá? O Operário foi muito bem na primeira fase, liderou quase a fase todinha. Eu vou de Operário seco pelo fator casa e pelo desânimo do São José ter perdido o primeiro jogo, tá bom? Vou coluna 1 no jogo 12. Jogo 13, olha aí meu karma, CRB e Vitória. CRB, nas 2 últimas rodadas estragou meu jogo. É o 9º colocado, 11 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Em casa são 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Está a 7 jogos sem perder. Em casa, só em 3 não fez gol. Para mim, está na hora de perder o CRB. Nada contra o CRB, pelo amor de Deus. Só porque ele tem me estragado todas as minhas lotecas. Pega o Vitória, líder, 15 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Como visitante, são 5 vitórias, 2 empates, 5 derrotas. Joga bem aberto Vitória também. No primeiro turno, Vitória ganhou de 1-0 do CRB. Falei lá, hein? A maioria dos times que venceram em casa, depois perderam e empataram. Raramente alguém conseguiu ganhar em casa e depois ganhou fora. Mas aqui eu vou na zebra, tá? CRB para mim é favorito, tá? Mas ele tá me devendo aqui um prêmio, tá? As últimas 4 vezes do CRB tomei, esses 4 me tiraram. Acho que o CRB tá me devendo essa zebra aqui. Eu vou de vitória e empate. Jogo 14, Volta Redonda, Botafogo da Paraíba. O Volta Redonda na primeira fase foi o 2º colocado. No total das duas fases, voltamos aqui para C, né? No total das duas fases tem 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Jogando em casa são 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Começou a segunda fase empatando fora de casa. Botafogo da Paraíba na primeira fase foi o 6º colocado. No total tem 8 vitórias, 9 empates, 3 derrotas. Como visitante tem 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota só como visitante. Começou a segunda fase vencendo em casa.
Na primeira fase foi Volta Redonda 1-0 em cima do Botafogo da Paraíba. E aqui na maioria dos jogos, tá? Quem vence fora não perde em casa, tá bom? Então aqui eu vou indo de Volta Redonda seco, tá? E aqui tá aí, pessoal, meu jogo, tá bom? Boa sorte para todo mundo. Desculpa se não fiquei devendo aqui os jogos da Euro, não acompanho, falo isso sempre, nem os times, nem de seleção. Não gosto de assistir futebol lá fora. A não ser quando é um grande jogão, os grandes jogadores, né? Não, mas não tô lá para ver os times, tô lá para ver os talentos. Tá bom? Tá aí meu jogo para quem quiser. Um abraço para todo mundo aí, boa sorte, tá bom? E torcer pro CRB não me deixar na mão. Abraço aí.